TV Duas Barras, a TV de quem ama esta cidade. Muito boa noite para você, amigo ligado na TV Duas Barras. Estamos ao vivo transmitindo aqui no nosso município pelo Canal 3 e também para todo o Brasil, para todo mundo aí, transmitindo através da tvfriburgo.com. É um prazer estar com você. Nós estamos começando mais um debate esportivo, nosso programa onde você fica por dentro do jogo, tudo sobre o esporte, seu clube de coração, e é uma satisfação estar ao vivo aí falando com você novamente, tá bom? Deixa eu, antes de cumprimentar os meus amigos aqui, mandar um abraço para o nosso apoiador, o Guto, do Mercado Central de Duas Barras, a toda a equipe, onde você vai encontrar um atendimento fora de série, produtos de muita qualidade e eu tenho certeza, ótimos preços. Faça uma visita ao Mercado Central em Duas Barras e você que está acompanhando aí de outro município, já vou falar para você, você pode fazer sua visita despreocupado, porque o Mercado Central entrega a sua compra aí em toda a nossa região e a entrega é gratuita. Tá show? Tá combinado então? Deixa eu dar uma boa noite aqui, especial para o meu amigo comentarista radialista, chegou aqui hoje todo aí, conversou um pouquinho com a gente aqui antes do programa, pessoal do Facebook aqui, cumprimentando também a toda a galera do Face, obrigado aí também pelo carinho da audiência de vocês, e pode aí pegar algumas palavras do Josias Cruz. Boa noite, Josias. Boa noite, Jander, boa noite, Mário, Silene, boa noite, Cileia. Sou aí, né, Lucileia? Abraço, meu grande amigo Jânio, meu grande amigo Diego, Diego aí, vereador, nosso parceiro, né? Prazer novamente aí, né? Estamos juntos. E agradecendo já desde o início, né, o pessoal de casa aí, o pessoal da TV, a Cabo Canal 3, o pessoal do Face. Espero que vocês gostem do programa, participem, façam perguntas, né, e podem também, é claro, participar também do programa, né, junto com a gente aí. Não é isso? Isso aí, olha, muito bem lembrado. Nosso telefone, o telefone da TV aqui, 2534-1460, DDD 22, 2534-1460. Você também participa através do WhatsApp no telefone 997 531656. Vou repetir, 997 531656. Você interage com a gente, pergunta aqui para os comentaristas da nossa mesa. Janinho Raposo, boa noite para você. Boa noite, Jander, boa noite, galera de casa, pessoal da mesa. Mais uma rodada aí, né, dos clubes cariocas, já chegando aí um quarto do campeonato, né, ultrapassando um quarto do campeonato já, né, e muita coisa indefinida ainda, mas algumas surpresas já estão pintando por aí, então a gente vai estar debatendo isso aqui daqui a pouco. Tá certo, então, olha, eu quero saber qual surpresa que é essa que ele falou, né, daqui a pouco, essas surpresas, né, às vezes, né, com o andar da carruagem já se prepara aí alguma projeção, talvez para título, para rebaixamento. Hoje a gente vai saber dos nossos comentaristas, né, se já pode, né, indicar algum time ou outro que vai estar aí brigando lá em cima, brigando lá embaixo, né? Cumprimentando também nosso amigo Diego Ornelas, que esteve com a gente aqui nos primeiros programas e está de volta aqui hoje como comentarista na nossa mesa. Boa noite, Diego. Boa noite, Jander, boa noite, Jânio, boa noite, nosso amigo Josias Cruz. É um prazer sempre estar aqui, né, Jander? Estive aqui na estreia do programa, mandar um abraço a todo o pessoal do Mercado Central, que é o patrocinador que apoia esse programa. Estive aqui no primeiro, fiquei aguardando o convite apareceu, estamos aí de novo e já começamos ansiosos aí pelo mistério que o Jander fez aí, que vamos ter uma surpresa, falando das surpresas do campeonato. Isso aí. A gente já vai falar disso aí. Antes, o Diego esteve com a gente aqui também num programa, o Rádio na TV, com o nosso presidente Mariozan, né? Teve aqui uma entrevista exclusiva com o Diego, aí sim, falando do trabalho dele na Câmara. Muita gente viu, repercutiu muito bem, falou do trabalho dele ao longo dos 2 mandatos que ele já teve, né? E também o que
projetar para esse mandato aí, esse material você encontra no YouTube, você encontra também no Facebook, e na nossa TV, transmitindo aí também no nosso site tvfriburgo.com. Hoje também a gente recebeu aqui, a nossa TV recebeu o presidente da Câmara dos Vereadores do município de Duas Barras, o Bebeto, né? Essa entrevista já está aí rodando nas redes sociais. A gente espera que você goste, e porque a gente faz com muito carinho, a gente faz com carinho, né, para trazer você com a gente. Você que quer assinar a TV Duas Barras, dá um pulinho lá no Mercado Central, conversa com a equipe lá, faz o seu cadastro, eu tenho certeza você vai gostar. Afinal, são mais de 60 canais de entretenimento, música, desenho, e incluindo o Canal 3, que é o canal do nosso município, que você fica por dentro aí das nossas notícias e dos programas locais, porque ainda tem muito programa para estrear na nossa grade. A gente está, com toda sinceridade, esperando também o restabelecimento de saúde do nosso amigo Edson, qual a gente está aí na torcida, orando muito por ele, né? Para que dê tudo certo, para que ele possa estar junto com a gente o mais breve possível, para a gente dar sequência aqui também, porque ele é um parceirão, né? Além de ajudar muito a gente aqui, é um grande incentivador de tudo que for trazido aí de positivo para o nosso município. Ele está sempre enganjado nessa luta aí, né? Então fica torcido. Em breve a gente vai estar começando essas programações aqui, né? Esses programas na nossa grade. No mais, um abraço aí para você, te agradecer pela sua sintonia, pela sua audiência. Nós vamos começar hoje falando do Botafogo. Botafogo, que é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Corinthians, mas perdeu para o líder, né, Diego? Rapaz, o Botafogo vem aí de 3 derrotas, né? O Botafogo, um time continua aguerrido, perdeu para o Avaí, que foi uma surpresa na segunda-feira passada. Está explicado a surpresa já? Uma das surpresas que já nem vindo deve ser essa. O Botafogo perdeu para o Avaí num jogo. Porque perder para o Corinthians não é surpresa, né? Não é, porque perder para o líder na casa do líder eu acho que não é surpresa. Com certeza. E o Botafogo perdeu para o Avaí num jogo que o goleiro do Avaí pegou tudo, né? O famoso goleiro fechou o gol que não passava nem sinal de Wi-Fi. E depois pegou o Atlético Mineiro fora de casa, outro jogo que uma derrota é um resultado normal. E agora perdeu para o Corinthians num jogo que foi ataque contra a defesa. O time do Botafogo marca muito. O Botafogo foi com o time poupando alguns titulares. O Gatito fechou o gol, defendeu até um pênalti que não foi, né? Um pênalti fora da área, que o juiz marcou. Mais um pênalti para o Corinthians, duvidoso, sempre a favor. Nós estamos aguardando ainda aquele pênalti duvidoso contra o Corinthians. Isso não é desse campeonato não, é de muitos campeonatos. E o Gatito fechou o gol, mas aqui passou, o Botafogo não teve poder de fogo para reagir. O Corinthians também é um time muito bem armado. O time do Corinthians foi até criticado não, tido como uma surpresa também, por não ser um dos elencos mais badalados, mas o que eu discordo. Porque um time que tem o Jadson, tem o Jô. Não, mas o Jadson chegou no meio do campeonato, mas hoje é um time que tem o Jô, que também chegou um pouco depois, né? Tem o Jadson, tem o Rodriguinho, que é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira. A maior dúvida que tinha em relação ao Corinthians era que o Corinthians começou o ano com um técnico que era uma aposta, assim como o do Botafogo ano passado, exatamente. Mas um técnico que vem se revelando um excelente treinador, e os jogadores compraram a briga, encaixou muito bom, encaixou. O também. Gabriel, aquele volante que foi do Botafogo, que foi do Palmeiras, está no Corinthians, encaixou ali. Exato. E o Corinthians tem uma defesa muito boa. E a tabela também foi muito favorável para o Corinthians no início de campeonato, né? Muitos jogos em casa, contra times fracos. Então... Teve a surpresa do Guilherme Aranda, né? Saindo. Exato. E teve aquele que fez a jogada do gol, um garoto, um jovem, como é que é o nome dele? O atacante, né? O nome esquisito, Tyson, alguma coisa assim. Bom jogador. Então o Corinthians tem um elenco que vai brigar. Está abrindo uma diferença muito grande já no começo. 7 pontos já. 7 pontos. Eu acho, na minha opinião, muitos vão discordar, né? O melhor elenco do Brasil hoje é o do Flamengo, na minha opinião. Tem gente que fala Palmeiras, Atlético, mas eu acho que ninguém chega perto do Flamengo hoje de elenco, em termos de elenco, do investimento que foi feito. Mas o Corinthians está abrindo gordura.
tá com o time já pronto. Depois vai ser difícil, né? Vai ser difícil o Corinthians ser alcançado por alguém, E o se Corinthians continuar. vem repetindo aquilo que ele fez em 2011, se eu não estiver enganado, que 1-0 é goleada. O Exatamente. Corinthians, né, são 5 vitórias no campeonato por 1-0. Aonde o Corinthians deslanchou no campeonato, onde fez mais gols, foi contra o Vasco São Januário. Só com o Vasco ele não contentou com 1-0, né? Aliás, o torcedor do Vasco reclama muito disso, né? De quando um time desse pega o Vasco, o placar sempre é elástico. E a gente volta a falar, né? Já passou muito tempo, a gente volta a falar naquilo que o Diego falou aqui. A gente está esperando um pênalti contra o Corinthians. Contra o Vasco estava 1-0 para o Corinthians e teve o pênalti claríssimo no Manga, que o juiz não deu. É verdade. Aí é complicado. Então, Agora eu acho que o Corinthians também vem dando sorte, porque pega os times que tem, de repente, condições de tirar ponto dele aí, né? O caso do Botafogo, Belzinha tá até lá acompanhando a gente, falou, pega leve aí com o meu fogão, Alexandre Medeiros tá curtindo a gente, Alex Oliveira, um abração aí pra vocês. Mas aí, né, o Botafogo vai dessa forma aí, totalmente desfalcado, né? O Botafogo Aí quer dizer, aí vai, além do Corinthians estar bem, e coisa tá O Botafogo até já agora sabe tá tudo também, né, pro gente? cara não tá dando certo lá a dentro, gente pô. pode estar vendo o gol aí, vai mostrar daqui a pouquinho. O gol do Botafogo também, o gol do Corinthians também foi uma jogada do menino que entrou, né? Esqueci o nome dele. O garoto é da base, né? A base. Algumazinho. Canhotinho ali. Né? Canhotinho ali que... Diz que é muito... Bem, a torcida canhotinho. gosta muito dele. E ele entrou com 2 minutos e já fez. Fez um laço. 1 minuto e fez um salseiro Fez um ali. estrago. Conseguiu Aí chegar ao também gol. agora com aquilo ali já bota o cara em cima, já vai em milhões e já, o cara já é craque também. Aí O Botafogo, isso tudo, acontece começa também. a sentir agora, nesse momento, já começa o que o Jair Ventura vinha falando antes. Da falta de um elenco numeroso. O Botafogo não tem um elenco numeroso. O Botafogo, nos últimos tempos, o que aconteceu? Perdeu os jogadores, perdeu o Sassá, perdeu o Montilho, jogadores importantes, e não repôs. Trouxe agora o Marcos no início da troca do Sassá, mas não repôs o elenco. Então o elenco do Botafogo carece de atacantes. O último jogo do Corinthians foi com... Agora. Com o Botafogo. Foi o último? Antepenúltimo foi o Grêmio. Foi desfalcado também, não foi? Também. Foi com o time praticamente reserva. Então quer dizer, quem tem chance, a esperança dos outros times aí, caso o Flamengo tá ali brigando, quem tem chance de tirar ponto, caso o Grêmio, todo mundo esperava esse jogo. Aí o que acontece? O time vai todo desfalcado, o Botafogo vai desfalcado, quer dizer, aí isso faz um time campeão. O Diego falou uma coisa aqui, ganhar né? nesses O jogos Diego importantes, né? tocou aqui no assunto aqui, Sassá, né, Diego? E o que acontece? A declaração do Sassá quando chegou no Cruzeiro. Uma declaração infeliz, né? Mostrando que ele tem uma chance de amadurecer. Para quem não sabe, ele disse que agora ele chegou num time grande, né? E teve até um jornalista que perguntou a ele, se o Botafogo é pequeno, qual é o tamanho do Sassá? Que não conseguiu nem se firmar como titular no Botafogo. Isso é uma marca do Botafogo. O Botafogo já passou por isso já. Com outros jogadores também, né? É uma coisa... Achar que o Botafogo é pequeno, então... O jogador Se você pegar a história do Botafogo... Josias, e são outros jogadores que são tão grandes que nós não sabemos nem o nome deles Se hoje. você pegar a história do Botafogo, pelo amor de O Deus. jogador acaba ficando marcado, né, Josias? Porque São- o mundo dá tanta são volta. jogadores. Fala a verdade. Será que ele sabe que o que Botafogo falou chegou isso? já a mandar 7, 8 jogadores para a seleção brasileira? Um que falou isso, Né? o Josias. É o maior Garrincha. time que mais mandou jogador campeões do mundo até hoje. Um que falou isso foi o próprio Souza, né? E que também falou do Vasco também, e agora, depois de final de carreira, ele veio a dizer que não se arrepende, mas que não faria novamente. Quem? E Foi o Souza Caveirão. O próprio Renato Souza Gaúcho, foi essa contratado semana, ele agora? deu uma entrevista O Vasco contratou? Não. dizendo que quando ele Botafogo perdeu um título para o Flamengo, ele foi comemorar com o Flamengo, isso em 92. Ele falou que uma das coisas que ele se arrepende na carreira é exatamente isso. Porque ele fechou uma porta num clube para sempre. Um clube que ele podia ser técnico hoje. E um que o Vasco contratou agora que se desculpou, A quem gente foi? vai estar falando do Vasco daqui a pouco. O Ramon, que saiu do Vasco, foi para o Flamengo, Corinthians, e agora estava, se não estiver enganado, na Turquia. Ele comprou uma briga com o Vasco também na época, porque ele chegou no Flamengo e disse que estava num time grande, E agora- sempre foi flamenguista. E agora você Agora saiu tem que bem, pedir né? desculpa. Você saiu bem, né? Mas O quer Vasco dizer, perdoou, eu O acho que fala?
cara não sabe que amanhã, hoje não tem mais Sabe por isso. que perdoa, Jânio? Passar por cima Sabe por dessas que que o coisas, né, Vasco José? perdoa? Tem que passar, mas por que o cara fala, rapaz? O cara é um profissional. Não perdoa, o cara já. sabe Vai que perdoar hoje se não tem jogar mais. bola. Vai jogar, né? Tudo bem, mas sabe por que o torcedor tá entre aspas, com o braço aberto para ele? Aceita, mas não porque engole. isso já ficou banal. Não engoliu. Os jogadores estão fazendo dos clubes essa brincadeira e hoje não tem mais amor à camisa. Engoliu. Isso ofendia Mas, muito Janém, o torcedor quando era um Zico falando isso, um Roberto Dinamite, entendeu? Rivelino. Agora Se você não vê, jogar- O Romário, Sassá- que até hoje muita gente não sabe o time do Romário. Não, é óbvio que se não Se não jogar, é o primeiro a ser óbvio, vaiado. é Do óbvio. elenco dos Pô, 11 em certeza. campo. Com O certeza. Romário fala que é América, né? Pra poder, né? Não criar. Mas Sem contar o Sassá. O Sassá, você vê os jogadores. Quando passa, o Botafogo, por exemplo. Você vê um jogador como é o caso do Renato, que está no Santos hoje. É um jogador que jogou contra o Botafogo, foi aplaudido até pela torcida do Botafogo. O caso do Leandro Guerreiro, do Michael Suel, que já foram jogadores jogando no time Louco adversário, Abreu. Louco Abreu. Agora, Dodô. num por aí caso do jogador igual o Sassá, não tem dúvida se ele for no Engenhão hoje, ele vai ser vaiado. O Louco Abreu, que é um jogador aí, um dos estrangeiros, um dos gringos mais queridos aí. Inclusive a gente estava comentando isso aí nos programas passados, né? Sobre uma enquete que foi feita pela torcida do Botafogo. Quem também não ficou atrás foi o goleirão Gatito, né? Exatamente. O Gatito que teve uma proposta, né, se eu não me engano, de um time italiano. Da Napoli, da Itália, do Voltando- Napoli da Itália. Né? E o Botafogo teve a chance de talvez resolver esse problema, né? Porque tem o Jefferson, que daqui a pouco vai querer ser titular, é um cara, né, que tem o uma Jefferson história, pode né? até querer, mas é um esse cara tá problema que pegando ele. É um problema que o torcedor Quando tá quer pegando. continuar tendo. É, Agora, voltando à pegando situação tudo. do Sassá, Diego, o que mais impressiona no Sassá é porque ele não se dedicava ao Botafogo, ele se mostrava medíocre, ele se mostrava que não era Exatamente. profissional e sai falando mal do clube. Exatamente. Não dá para entender. É a sua imaturidade, né? Que pesa na sua carreira. Ele que ia pra noitada, ele que faltava o treino, Agora, Diego. ele que postava Exatamente. foto com fortuna na mão. Exatamente. Depois- Agora, em contrapartida nisso, a gente viu a despedida do 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 Foi Montijo emocionante, essa né? semana, né? E há pouco tempo atrás eu estava até assistindo um programa de esporte em casa, eu comentei com a minha esposa em relação ao Montijo, que numa dessas lesões ele quis se reunir com a diretoria do Botafogo e não queria receber, porque estava machucado e falou que não queria ficar lesando o clube, que quando voltasse a jogar, que voltaria a receber o salário. E a diretoria do Botafogo não aceitou, falou, não, você é jogador do clube, você não está machucado porque você quer, então a gente paga o seu salário. Agora, para você ver o profissionalismo do atleta. E vira um ídolo. O Montilho jogou muito pouco no Botafogo, o Spartica jogou bem. Mas ele vira um ele ídolo não sem chegou jogar. Não chegou nem a entrar nessa E não enquete, vira né? só ídolo sem jogar, não, só completando rapidinho, já. Ele vira ídolo, não só, ele ganha admiração não só do torcedor do Botafogo, Vira do exemplo. Cruzeiro, que ele Não, é e no ídolo geral, do Santos, no mas geral. todo mundo abraça um jogador desse. Todo No mundo geral. começa a admirar um jogador desse. Daqui a pouco a gente vai falar, já que tocou nesse assunto aí do Montijo, da questão do Juninho. Naquela época eu quero ouvir a opinião de vocês, que o Juninho teve uma polêmica na época, ele disse que veio para jogar por um salário mínimo, e na hora parecia ele teve que era outra polêmica essa semana. né? Agora, A gente já vai falar sobre isso. Jânio, Agora, o Botafogo joga, o próximo adversário do Botafogo é o Atlético Mineiro, vai pela Libertadores agora, né? né? Não, Pelo pelo brasileiro é o Atlético Mineiro. domingo. Porém, quinta-feira ele tem compromisso, né? Acho que já embarcaram para o Uruguai, não é isso? Exatamente. Quinta-feira o Botafogo enfrenta o Nacional do Uruguai. E eu acho que vai ser mais um campeão a cair para o Botafogo. O Botafogo que já derrubou o Colo-Colo, o Olímpia, o Estudiantes e o Nacional. A Mas próxima isso- vítima agora já está. Mas isso Pode encomendar o caixão. Isso é confiança de Mas, um Diego, torcedor, porque o isso- Botafogo na mas- quinta é o Brasil na Libertadores, ou isso é uma confiança porque os números eu mostram? vou mudar a pergunta. A gente estava conversando um assunto aqui antes de começar o programa, que você falou assim, mas isso é uma constatação ou isso é uma torcida? Você lembra que era o assunto que a gente estava As duas coisas. As duas coisas, eu acho que aqui, eu acho que as duas coisas. A torcida primeiro, né? Torcedor. E outra coisa, eu acho que vai ser difícil. O Botafogo tem que ir bem lá. Tem que ir bem lá contra o Nacional.
espera que vá bem, principalmente no sistema defensivo, se for possível fazer um gol lá, para depois vir decidir aqui no Engenhão. Pelo que o Botafogo tem jogado na Libertadores, tem se superado, eu estou muito confiante para esse jogo, para essa classificação agora. Agora, sente muito ainda as carências do elenco, né? O Jair sempre, quando vencia, falava, olha, faltou um lateral hoje, faltou um atacante, faltou um meia. Ele é muito coerente, né? Ele não tira o pé do chão um minuto. E ele dizia o seguinte, eu estou reclamando hoje que eu ganhei na coletiva, porque amanhã, quando eu perder, vão falar que eu usei desculpa. Aí você vê um Roger, por exemplo, que não é nenhum craque, mas é o único centroavante do Botafogo hoje, pedindo para não jogar algum jogo porque está muito cansado. Você vê o Pimpão, a mesma coisa, inclusive caiu o rendimento do Pimpão pelo cansaço. Então você vai vendo que o elenco já está... Eu acho que o Botafogo, inclusive acho que esse jogo de quinta afeta o jogo de domingo. Eu acho que o Botafogo encara o Atlético com o time reserva. Com certeza. A entrega é toda para esse jogo da Libertadores. Toda para esse jogo. O Botafogo vai jogar tudo lá. O Jander, só que ficou faltando ali, a gente vai pedir a produção para dar uma olhadinha no pênalti, que a gente não mostrou. O pênalti que foi fora da área e que o juizão deu. Não teve dúvida, né? A favor do. Não, o pênalti não restou dúvida. O pênalti fora da área. Diz que pênalti então, roubado não entra. Esse não entrou, mas eu já vi um monte aí que. Rapaz, o Gatito ele tem um aproveitamento tão grande no pênalti que não está entrando nem o roubado, nem o. 5 defesas de pênalti. 5 defesas de pênalti. Tudo quanto é tipo, para todos os lados, no meio do gol. Ainda pegou rebote ainda. Na minha opinião, pode ser que eu esteja errado. Esse não entrou, mas... Na minha opinião, hoje, o Gatito é o melhor goleiro do Brasil na atualidade, do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Eu gosto muito dele e desse goleiro do Vasco, os dois. Também, para mim são os dois disputando. Vai ver agora, Diego. Vai mostrar o lance de novo, ó, fora da área. Olha lá. Mas muito fora, né, cara? Fora da área. E aí? Então, teve um lance polêmico assim no jogo do Vasco também, não sei se... Ele fez duas defesas, né? Ele defende o pênalti e defende o rebote. Isso aí. No lance do Vasco teve um parecido também, que a favor difícil pro Jefferson, né? Cara, o Gatito fez uma defesa contra o Atlético Mineiro no último minuto de jogo, que ele se jogou na bola. E ele fez uma defesa contra a Chapecoense, em Chapecó, que são as defesas que vão entrar, eu acho, para o ano. Vai ser difícil ter foi como vocês comentaram do Martin Silva, foi como uma defesa que o Martin Silva fez também num jogo que o Vasco ganhava de 1-0 no último minuto, né? O goleiro faz diferença. O goleiro o jogo contra o Vasco contra o Curitiba, o Vasco estava ganhando de 1-0, o Thales também deu uma cabeceada lá, um tiro, e o Wilson pegou, e a bola ainda resvalou na trave. Se agora faz 2-0 ali, às vezes matava o jogo. Esse gol esse gol aí ele fez umas 3 defesas ali ainda antes do gol. Fez 1, 2, agora, ninguém tirou. Exatamente. O que falando de Gatito de novo, o que vocês acham da venda do Gatito? Uma boa para o Botafogo? Tinha que vender, eu acho. Agora eu sou a favor da venda do Gatito. Eu vou ser comentarista. Eu acho que tinha que vender, porque resolvi o problema do Gerson, foi por isso que eu perguntei. Mas aí vem o seguinte... A briga é boa, mas entra dinheiro também. Nos cofres, exatamente. A pergunta é o seguinte, você torce para voltar, você torce para vender. Será que não é por aquela idolatria que o torcedor botafoguense, né? Não, eu acho que... O Jefferson, quer ver o Jefferson de volta? Eu vou dizer que não, sabe por quê? É muito difícil ele voltar? Eu vou dizer o porquê. Se tivesse que vender um dos dois, aparecesse uma proposta, eu preferia que vendesse o Jefferson. Pela idade. Mesmo com a idolatria toda. Porque eu acho que o Gatito ainda vai dar muito fruto ainda, no goleiro de 28 para 29 anos. Se me fizesse essa ele sonha em ser convocado no ano que vem. Se me fizesse essa pergunta... Mas financeiramente o Botafogo está precisando vender um jogador. Teve a proposta também no Bruno Silva, o volante, que está jogando muita bola. O Josias estava falando. Uma proposta do Al Nasser da Arábia. Mostrando lá o lance do gol. Pegou tudo, se ninguém tirou. Se puder botar as defesas que ele fez. E outra coisa, a gente vê a diferença que faz um jogador que tem um pouquinho de personalidade, um moleque novo, que às vezes não tem nem personalidade, mas não tem aquele peso, que entra, pega a bola, vai pra cima e destruiu a zaga do Botafogo. E pra furar uma retranca é difícil, só assim. Tem outro. Diego, pra gente fechar sobre o Botafogo na Libertadores, uma mensagem pro torcedor botafoguense, porque o Botafogo tá nas oitavas de final há muito tempo, né? Tá chegando aí agora, rompendo barreiras, como você mesmo. Hoje eu vi a entrevista do Robinho do Cruzeiro, você viu?
Robinho do Cruzeiro. Hoje perguntaram a ele: Robinho, quem que você acha que vai ser o campeão da Libertadores? E ele, no seu entendimento total de futebol, ele disse: o Botafogo. Pelo que vem jogando, pelo que está se superando. E eu não duvido não, por ser um campeonato mata-mata, eu acho o seguinte: acho que o Botafogo agora tem que passar essa fase, tem que pensar a Libertadores um jogo de cada vez. Primeiro nós vamos ter esses primeiros 90 minutos. Aqui, esperamos você aqui, né? Se o Botafogo for campeão, ou vamos fazer um convite no dia da eliminação. Claro, estaremos aqui. Não, estaremos aqui com o título. E com a eliminação também, se vier, que demore bastante se vier. Não tiro o mérito do Botafogo, não, porque o Botafogo, quando entrou, o pessoal falava assim. Primeiro que o pessoal falou que o Botafogo não ia para a Libertadores. Depois que estava na pré-Libertadores, não ia passar. Porque pegou o Colo-Colo, pegou o adversário. Torcida contra, grande. Pegou o adversário mais difícil. Aí depois o Botafogo pegou outro adversário mais difícil. Depois caiu no grupo mais difícil ao lado do grupo do Flamengo. Passou por isso tudo. Agora eu estou até com medo, porque o Nacional não era o mais difícil dessa chave. Na minha opinião, era o segundo mais difícil. Agora, não me fizeram a pergunta, mas eu vou aqui vou responder também sobre o goleiro. Se eu sou botafoguense, me perguntar se eu queria que vendesse o goleiro hoje, eu falar, pelo amor de Deus, vem todo mundo aí. Gente, isso tudo aí segura esse goleiro, porque o cara pega tudo, pô. Pega. Tu pega tudo. Você vê o lance do gol, ele pegou 2 bolas, queima-roupa e não teve zagueiro para tirar. Então, aí eu não sei, depende do que a torcida quer. E a frieza dele que é impressionante, né, cara? A torcida tá pensando em ganhar jogos, então o goleiro ali, se o meu time tivesse um goleirinho desse. Eu vou até fazer um apelo aqui, né? A gente tá vendo aqui, batemos o recorde aqui hoje falando do Botafogo. Nunca isso aí é homenagem a Belzinho. Mas é porque o Botafogo joga 2 competições, quinta-feira, Mirandinha, alô Mirandinha, Botafoguense. Botafoguense defendendo na mesa. Então a gente convida também, a gente tem vascaíno, tem flamenguista aqui, a gente convida sendo também. Sendo que o público aqui é botafoguense, tá? Que quando eu tive aqui no programa, o público nosso é botafoguense. A Belzinha tá sempre comentando do Fogão lá nas redes sociais. E Mirandinha, Murilo. Me desculpe o torcedor botafoguense. Agora, se a TV do Barra depender de botafoguense para ter audiência, nós estamos mortos, cara. Aí você está desmerecendo nossa nação. Porque nós estamos mortos. Nós vamos ter uns 30 torcedores. A torcida do Botafogo, Janinho, é igual perfume. O perfume bom, ele vem nos frascos pequenos. Perfume ruim, meu filho, e com isso, 3 litros por 10 reais. O assunto do Botafogo tá rendendo. Né? Com isso o assunto do Glorioso tá rendendo. Né? Vamos ver o que Vou mandar um abraço pro meu amigo Josimar aí, que tá sempre ligado no fogão. Descobriu mais um. Nós viemos triste do Engenhão um dia, mas já viemos muito feliz. Alô, Josimar. Mas quem? Um abraço para você. Meu amigo Raul de Castro. Nós temos uma torcida conhecida, né? Mas quem? Não vamos falar aqui, senão não vai dar tempo de acabar o programa, né? Isso aí. Tem o Lelei, tem o Mirandinha. Vamos ver, semana que vem a gente... A torcida é tão grande que o Josi já falou Mirandinha 4 vezes. E o Botafogo não foi campeão aí, fez mais vantagem que o Flamengo. Você esqueceu do Leonan, hein? Você esqueceu do Leonan. Já falei, você vê, já estamos repetindo o torcedor. É porque é selecionado. A turma do Alvin lá, Alessandro, Diogo, Alessandro, já falando Alessandro de novo. Jean Anderson. Exatamente. Mas Jean Anderson não era Flamengo? Meu filho Botafoguense? Tem bastante. Dá pra encher uma. Tá certo, um abraço aí pra você, botafoguense, você que tá ligado na TV do Asbar. Estamos ao vivo e transmitindo também pela tvfriburgo.com, através aí do nosso site, galera do Facebook ali também nos acompanhando. Um prazer estar com vocês aí, tá show? Vamos falar agora do Fluminense, né? Vamos correr aqui, porque senão não dá tempo, né? Hoje falamos bastante do Glorioso, mas justificado também, porque o Botafogo joga na quinta-feira pela Libertadores. Tem que ser prestigiado, sim. O Botafogo tá aí, o time aí do Rio, que tá disputando a Libertadores. O Botafogo tá o Rio na Libertadores. O Botafogo tá por cima, tá mandando, cara, Vamos lá então. E vamos torcer que o Botafogo ganhe. Agora nós vamos mesmo. Vamos falar do Fluminense, que o último jogo empatou com a Chapecoense, é isso mesmo, Jânio? 3-3, um jogão, né? Vários gols.
um jogo de muito gols. Né? Polêmica também, gols, né? Teve polêmica, né? Polêmica, eu volto a dizer que polêmica é quando não é. Quando é, como a bola entrou no gol, não é polêmica. O Fluminense que é o 7º colocado com E 16 todos pontos, né? E a gente vê isso aí Agora, e reclamaram esse lance e reclamaram. Que de jogão falta, do eu acho que não Fluminense foi. ontem, né, cara? Que jogão, né? Você achou o jogão? Eu achei um jogo... 3-3? Um jogo que no final, um jogo com 6 gols. Foi bom, sim. Um gol aos 44 do segundo tempo, um empate. E por 2 vezes o Fluminense teve a chance de virar no final do jogo. É mérito para o Abel Braga, que nos encheu. Agora, o Fluminense tem uma garotada. O problema do Fluminense é a defesa do Fluminense. Agora, Que bate cabeça. Mas tem uma garotada liso. Aquele Wellington Silva, Me o corrija Wendel. se eu tiver Muito errado. bom. O Wagner Mancini foi demitido? Foi. Não Não, sei. eu vi a notícia que Foi. sim. Empatou com o Fluminense e aí foi demitido. Quer dizer, não sei lá, a Fora de diretoria casa, achou que empatou tinha com que o ter ganho com o Fluminense, Fluminense, fora de casa, Um time se em tratando de construção. Chapecoense. Agora, quer a gente dizer, vê tanto time. brincadeira, a né? gente vê, ô Josias, uma coisa que eu vejo, vou falar um pouquinho da Chape aqui. O que eu vejo, que eu não vejo em alguns times maiores, como o Vasco, por exemplo, sobe, cai, sobe, cai. Qual é o segredo da Chapecoense? Você tem uma Chapecoense que é um time que nunca caiu de divisão, começou na 4ª, foi subindo. Já foi uma final de Sul-Americana, inclusive tem um título internacional que o Fluminense não tem. E você quer que eu te fale o que Chapecoense aconteceu? não caiu não, mas... E você sabe o que E veja bem, teve a tragédia, perdeu todos os seus jogadores, Você sabe o que reconstruiu o elenco. Quer que eu te fale o que aconteceu? E tá aí com o fazendo Chapecoense? jogo duro. Morreu todo mundo, morreu o time. Aquele acidente lá. Tem torcedor, Deus me perdoe, mas Deus me Ué. perdoe falar Olha lá, isso. a gente Mas tá tem vendo ali, ó. torcedor que já desejou isso. Pô, pra outros mas- times. Pra pra Chapecoense outros times. não. Não, Mas eu acho Chapecoense tá Agora mal pra montou o outros time times. aí rápido e tá fazendo Por exemplo, o bonito. Vasco andou no... Teve torcedor do Vasco ano passado falou que podia ser o do Vasco. eu acho um exemplo de. Tá vendo? Eu acho um exemplo de. Só Muitos aproveita ainda pra falaram brincar, assim, mano. com o Eurico dentro. Eu entendeu? só aproveita pra brincar com o De gestão Agora, esportiva Chapecoense. Eu acho um exemplo de gestão esportiva. Mas agora eles mostraram falta de planejamento total, mandando o Wagner Mancini embora. Ô, Jânio. Eu não sei se você concorda Ô, comigo, Jean. mas empatar com o Fluminense fora de casa, Ô, Jânio. Resultado com 1 a menos. Para um time que houve aquela tragédia, a gente até brinca, coisa terrível. certeza. Né? E pode acontecer, porque os caras estão aí, voa pra lá, voa pra cá, igual esses artistas aí que faz show aqui, faz show lá, né? Foi realmente uma coisa terrível. Agora, para tudo que aconteceu, eles estarem aí, eu ainda esperava até menos da Chapecoense. Agora, eu falei que no primeiro programa ainda existe ainda aquela coisa de o cara, porra, ainda tá, Chapecoense, aí quando você vai jogar contra a Chapecoense, ainda tem aquelas, ainda tá na cabeça ainda do jogador. Tô dizendo aqui que o cara vai dar mole pro Chapecoense ganhar, já mostrou isso aí já. Mas, rapaz, ainda tem, em relação à Chapecoense, principalmente para as torcidas, ainda passa muita coisa na cabeça. O torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense, o jogador lá dentro não, o cara tá ali dando tudo. Mas ainda tem aquele carinho ainda Não, pelo o carinho time. é o seguinte, ô Josias. Ainda vai demorar pouco. Eu quero que a Chapecoense não caia. Não, Até o ponto que ela não disputar com o Vasco. porque é uma coisa muito Se ela recente, disputar cara. com o Vasco, Foi ontem que que tava caia todo a mundo Chapecoense. chorando. Eu sei, Exatamente, mas eu ontem acho que tava é todo isso mundo aí. Não tem essa, chorando. rapaz. Engraçado Agora, que eu não tô tem pensando essa. aqui sem Tá cortar chorando, vocês. tava chorando, mas quando o Fluminense quase fez o gol no final, o pessoal. Olha só, nós temos que ter muito cuidado aqui, que aqui nós temos 3 câmeras. Câmera 1, câmera 2 e a nossa câmera número 3 ali, a galera do Facebook. O Janinho aqui, quem está acompanhando pelo Facebook, agora há pouco pode ter reparado alguma coisa assim, não tão normal assim, no meio da comunicação, de TV, né? Você viu aquele clube lá que deu o título? Mas pra ele? falar, E deve ter pegado bem de frente, né? Porque o pessoal não fez. falar mal do Vasco mexe com ele. Você Então, viu? Você viu? falar a realidade, que o Tá Vasco. mostrando ali, eu queria que a produção Sobe e desce. mostrasse os gols aí. E esse lance da bola. detalhe também, só para explicar para o pessoal do Facebook, a gente transmite no nosso site tvfriburgo.com, né? E também o canal 3 aqui em Duas Barras. A gente está comentando sobre os lances que aconteceram no jogo, a gente bota o VT rodando aí os lances polêmicos, aquela coisa toda. O pessoal do Face não tá vendo, a gente né? não tem ainda esse recurso no Facebook, Exatamente. né? Mas
Em breve a gente já vai estar aí disponibilizando também. Nós estamos você vê ajeitando aí para melhorar para você, tá joia? Voltando ao assunto, né, falar sobre a Chapecoense, você viu que o próprio time lá deu título para eles na época. Agora não vai passando. Não, é o que eu tô te falando. O próprio time lá deu que eu tô te falando, mas quando a Chapecoense hoje entra em campo, você vai falar que o cara ainda não passa isso na cabeça de muito torcedor. Agora o cara quer mais é ganhar. Mas que ainda passa. Acabou, rapaz. Olha, eu vou falar pra você. Eu tenho. Aquele filho ingrato. Toda vez que eu vejo a Chapecoense, eu penso nisso. Principalmente quando é na Arena Condá. Agora vai passar. Mas no dia que o Botafogo ganhou da Chapecoense lá dentro, eu comemorei muito. Eu falei assim. Óbvio. Porque são 3 pontos e eu acho que a Chapecoense não vai cair. Não, também não. Eu acho que, pelo que vem jogando, pelo que vem. Mas se não ganhar de ninguém, toda a torcida torce pra ele, vai cair, ué. Não, mas aí é problema dele, não é nosso, não. E o natural de um time formado em janeiro é que caísse. É que tivesse muito pior, ué. Próximo adversário. Eu falei que. Então a gente está vendo ali, né, o lance polêmico, essa falta aí, que o torcedor tricolor reclama, mas, gente, um jogador de meio quilo contra um de 80, né? Não deu mole o zagueirão ali. Foi corpo mole, caiu de maduro. Então, não protegeu a bola direito. O outro lance que teve discussão foi a bola, né, o gol da Chapecoense, que muitos, eu acho que até em primeiro momento, muitos acham que a bola não entrou, mas vendo o replay não tem como. Não, e hoje com o assistente de linha de fundo, não tem como não dar um gol desse, só se tiver mal intencionado mesmo. E outra coisa, lá dentro mesmo o jogador já fica sabendo que a bola entrou, e bola pra frente. Um lance desse aí que o juiz ali não deu, né? Você lembra? Você lembra algum lance aí que a bola entrou ali, o juiz ali, o quarto? Mas, juiz, eu não vou nem discutir isso com você. Mas você lembra? Não. Mas nunca houve. Não tinha um recurso ainda, então a gente... Jogar contra time que tá brigando lá em cima e lá embaixo... Só não vale esse recurso contra o Flamengo, o resto todo mundo... Tanto faz, é sempre uma dureza danada, que, né, é o que o Fluminense vai continuar... E esse lance aí também, o Fluminense vai continuar enfrentando isso daí, Janinho, porque no domingo o Fluminense vai pegar o Bahia. É o Bahia que também tem 11 pontos, é o 16º colocado, né? E é mais uma pedreira, um time brigando contra o rebaixamento. Jander, mas só pra gente mostrar lá o lance do gol, que a bola entrou, né? A gente vê claramente que a bola foi no peito dele, ele tava com... Agora essa câmera aí é a mais favorável. Você vai ver que ele tá quase batendo na rede, coitado. Então, e o terceiro gol, o segundo gol do Fluminense também, se não estiver enganado, foi o segundo. Que o menino da base lá também ajeita um pouco com o braço, né? Foi o braço, foi ombro, mas eu acho que foi mais no ombro, sim, mas foi que deixou polêmica também. Então, se teve polêmica, foi para os dois lados. E diga-se de passagem ali vendo o gol, esse Júlio César, goleiro, né? De time grande de primeira divisão, meu filho. Não dá para ele, né? Ele costuma dizer que eu acho que a experiência não fez bem para ele, porque ele jogou no Botafogo em 2007, ele já era ruim. No passar do tempo, ele não melhorou nada, coitado. O Fluminense sofre com isso, né? Ele deve ter um empresário, um empresário de primeira linha, porque, coitado, muitas vezes ele prejudica o Fluminense. Exato. E a torcida já está impaciente com ele. Ele não conhece nada, Código, pouca coisa. Outro dia eu estava vendo um programa, tem o Gatito, o apelido dele é Franguito, num programa de televisão. Eu já ouvi falar algo parecido por aí. É o Franguito, de tão frangueiro que é, coitado. Eu acho que... eu acho que... Mas vamos ver se a gente acha o lance ali. Esse é o lance que a gente já comentou. Tirando a minha concentração aqui. Ei, caramba. Dentinho, tô falando que semana que vem vai estar aí para comentar a vitória do Flamengo sobre o Vasco. E para esse jogo... Esperamos aqui, Netinho. Para esse jogo contra o Bahia, esse jogo de domingo, será que esse jogo vai ser fora, né? Esse jogo não é no Rio, não. Esse jogo é fora. Né? Jogo difícil, né? A Bahia lá não tá mole para ninguém, né? Mas eu acho o Fluminense um time muito irregular ainda. Tem dia que o Fluminense faz um jogo impecável e tem dia que dá esses vacilos. O goleiro, né? O Bahia, né? O jogo que a gente tá comentando. Um goleiro excelente no Bahia também, o Jean, tem fechado. O Fluminense eu acho que é até pela juventude do seu elenco. Se a produção puder mostrar esse gol, a gente vai ver que
tem uma dúvida ali se bate na mão ou no ombro do atacante do Fluminense. Que garoto bom de bola esse Wendel, mais né? próximo. Do Fluminense, né? Olha lá, ó. É nessa câmera aí a gente... É nessa? Nessa câmera a gente vê, ó. Parece. Olha, eu disse aqui, eu não sei se vocês lembram, eu disse aqui que eu achava que o Fluminense, no primeiro programa, eu disse que eu achava que o Fluminense ia ser o time carioca que mais ia sofrer com a abertura da janela. E continuo achando. Esses meninos estão cheios de sondagem exterior. O Richarlison quase perdeu para um time brasileiro. Eu acho difícil eles se manter no Fluminense agora na janela. Esse Wendel, ele vem marcando gol difícil no campeonato, que é um campeonato muito longo. Esse Wendel, ele vem marcando gol difícil. O cara e o faz gol de longe, Jânio? O cara faz gol de perto, o cara faz gol dentro da área. Se o Josias vai... O difícil quando vende um garoto desse é repor o elenco. Porque você vende ele lá por 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, o salário desse garoto não é tão alto, porque estão começando agora, é 50 mil. Você contratar um que está rendendo o que ele está rendendo, você tem que pagar 3 vezes mais. Exatamente. 3, 4 vezes mais. E às vezes não aprova. Exatamente isso. Olha, deixa eu o mandar cara um já abraço. está embalado. Mandar um abraço para um grande amigo tricolor, nosso amigo João Pedro, né? Nosso João Pedro. Isso aí, nosso produtor, né? Sempre mandando notícias pra gente aqui sobre o Fluminense. Um abraço a toda a nação tricolor. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encurtar, vamos correr por aqui, porque o tempo nosso está meio curto hoje. Nós vamos para um breve intervalo, tá bom? E já já a gente vai voltar para falar dos últimos jogos de Vasco e Flamengo e desse clássico que vai acontecer aí, tão esperado no finalzão de semana. Não saia daí um minuto só, a gente já está voltando. Estamos de volta ao vivo, transmitindo pela tvfriburgo.com e Canal 3 aqui no nosso município, né? Vamos falar do Flamengo, que venceu no finalzão de semana, venceu o São Paulo por 2-0, e eu acho que começa a convencer o seu torcedor. Tá aí as imagens, né, para os nossos comentaristas comentando sobre isso aí, sobre esse jogão aí do finalzão de semana. Jogão, timaço do Flamengo. O Flamengo, o torcedor que falar mal... Falou bonito, hein? Do elenco do Flamengo... Com pressão, né? Não, o elenco do Flamengo... O cara que falar que o time do Flamengo é ruim é aquele torcedor invejoso do time adversário. Aquele que estava falando aí. Que queria ter um meio campo com Everton Ribeiro e Diego. Exatamente. O mesmo time que qualquer torcedor queria ter um time igual ao do Flamengo. Eu vou falar a verdade, eu me contentaria hoje com um ataque, o meio campo é o ataque reserva do Flamengo hoje no meu time. Você tendo um Leandro Damião, um Everton, um Giovânio que está vindo agora com tudo. Conca. Apesar que eu acho que o Conca, se ele for, ele vai fazer igual o Montilho, né? Futebol é impressionante, né? E o Flamengo foi tão precocemente eliminado, né? Mas ali, o Flamengo foi eliminado precocemente. O Flamengo tem um grande time, tá? Mas eu não vejo, não é uma crítica, porque quem somos nós para criticar. Eu não vejo o técnico do Flamengo à altura do time ainda. A gente tá aqui para criticar mesmo, Diego. Né? Não, mas dentro do futebol, a gente pode falar que o Zé Ricardo não é um técnico. Você imagina um time desse, é uma seleção. Técnico ao nível do time do Flamengo é quem? É um Tite, Cuca. Olha só. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui, rapidinho. O que acontece? Com um elenco desse que o Flamengo tem, qualquer técnico no Brasil teria problema para administrar. Não é fácil. Nem pro Zé Ricardo, nem pro Luxemburgo, nem pro Muricy se tivesse. Foi o Diego falou. Só o Tite eu acho que daria. Foi o que o Diego falou. Eu queria ter o time reserva do Flamengo, né? Imagine você, Diego, como técnico agora. É uma situação. Eu não sei se pro técnico, aí muitos comentaristas, esses comentaristas aí de grandes TVs, eles falam o seguinte: eu queria ter esse problema na minha mão, mas será que o técnico queria, todos os técnicos queriam? Eu acho assim, eu acho que o técnico quer o seguinte: ele quer um time bom e ali para cada posição. Uns 3 no banco, né? Uns 3 bons no banco. Esse negócio de muito cara, isso é só muita estrela, né? Por que o nego tá malhando o Conca já teve uma polêmica essa semana que tá ameaçando parar essa aí. É tão ruim o técnico do Flamengo? Não é tão ruim.
Ele é um cara novo, que não tem muita experiência, mas em alguns jogos, não todos, ele já fez boas mudanças, já armou o time certo e já ganhou o jogo. Agora, existe aquela desconfiança que nem está tendo hoje aí, no goleiro, por exemplo. Quantos gols o goleiro do Flamengo levou aí? Mas depois que o Muralha saiu, o Flamengo subiu de posição. Mas meu filho, mas olha a bola que o cara... O Muralha foi um investimento, decidiu alguns jogos, né? Contra o Flamengo, Mas me né? fala se ele fez alguma defesa. Que nem- Não. Portanto, ele foi barrado, ué. Vocês O não dedo do citaram- treinador ali... Vocês não citaram o Rogério Ceni, poderia ser o técnico do... Falar nisso não, o Rogério Ceni que caiu com a queda, Hoje só com a derrota menino pro... aí, hoje para pegar o lugar, olha só, eu já tive programa aqui 2 semanas Gente, atrás, eu vamos critiquei dizer, mais o técnico dizer. do Flamengo. Hoje eu só vejo aí um técnico aí em condições de assumir o Flamengo. Hoje... Aí Não, você tá não, querendo demais, né, você? não Você quero com um Joel, time não. desse daqui é o Tite? Você tá de não brincadeira, quero né? o Tite tá na Mas seleção. aqui, mas eu não, quero, mas eu pera queria aí. esse menino aí, Mas pera que foi aí. do Santos Se o Flamengo, Júnior, Dorival? vamos Hã? combinar, Dorival? se o Flamengo cismar de trazer o Tite, traz mesmo. Não. né? Ué, E o por que Flamengo... não? Não tirou da seleção, não. O que acontece com o Flamengo? Assim, não. Ah, botar um outro que tá aí, que eu tô vendo os nomes aí, falando, deixa esse cara lá. E o Flamengo Deixa tem ele ganhado quietinho os lá. jogos, tem ganhado os jogos e convencendo. E você sabe o que é Você importante? vê que o Flamengo não está nem precisando Mas a gente vai ultimamente tá mostrando da ajuda os da gols aí. arbitragem. Você sabe qual é a importância? Olha o Diego espetando aqui, ó. O Flamengo não está precisando nem... Ó, O Flamengo não está precisando nem da arbitragem Tem nos os últimos gols do- tempos. A arbitragem que dos tem sido, sempre foi companheira do Flamengo. Os gols então, do isso aí a Flamengo. gente vai ver até domingo, né, Diego? Que ela costuma atuar mesmo Não, contra o Vasco. eu acho o seguinte, Janinho, vai ver a arbitragem do Flamengo. O Flamengo Tem tem que um, parar também com esse negócio. Flamengo tem um Pô, timaço, Já teve isso aí, mas não é mas assim, se pô. precisar, eu acredito que a arbitragem está ali para dar aquele suporte. O fato foi que o Mengão venceu no final de semana, venceu o São Paulo por 2-0 e é aí o melhor classificado aí, né, no Campeonato Brasileiro. O laço do Guerreiro de falta, hein, já? É o terceiro Botou com a mão, colocado. né? Você sabe qual o que eu acho, Jânio? Você sabe o que eu acho a importância, não sei se vocês vão concordar comigo, a minha O opinião. laço do Diego também. Você sabe a importância que eu vejo no técnico hoje do Flamengo? É o quanto os jogadores gostam dele. É, exatamente. É. Eu acho que a diferença está sendo aí. O jogador, você vê que o jogador joga com garra e quando faz gol, você vê que os caras estão dedicando o gol para ele. E outra coisa também, Isso é ser importante. técnico do Flamengo e ser jogador do Flamengo é mais difícil que ser dos outros clubes. Olha, Eu vou te dizer o porquê. E uma estatística. É só você olhar, Janinho, por exemplo, o Guerreiro do Flamengo. Você vê o Roger no Botafogo. O Roger no Botafogo é um cabeça de bagre danado, mas a torcida grita o nome dele, Roger, porque ele tem uma filha que é carismática e tal. O Tem do outro Flamengo é um cracaço Guerreiro, e eu já escutei um monte de flamenguista falar, o Guerreiro não joga nada, ganha esse dinheirão. Quer dizer, o cara É, que nem- a cobrança é muito maior, cara. Com certeza. Não é assim. Agora que pro torcedor do Flamengo se empolgar, as últimas conquistas do Flamengo, principalmente a nível nacional, foram com treinadores a nível de... É uma tradição de do Zé Flamengo, Ricardo. né? Foi o Andrade, que era auxiliar, foi campeão brasileiro em 2009, se eu não estiver enganado, e depois, acho que em 2014, a Copa do Brasil com o... Não, do jeito que o Aquele Flamengo menino, tá... aquele grandão que veio da base, Almeida, como é que Jair Almeida, não? Como é que é o nome dele? Jaime. Jaime Almeida, que foi campeão da Copa do Brasil. E outra Você coisa que tem que falar, o certeza, Flamengo, que o saíram- Flamengo só não está seguindo uma tradição que o Flamengo tem de revelar jogador da base. O Flamengo está comprando muito jogador, tem o Vinícius Júnior, mas o Flamengo, a maioria desses títulos é encabeçado por quem? Pelo Adriano Imperador, geralmente jogadores que saíram da base do Flamengo, que não vem acontecendo. Exato. O Flamengo, esses 2 últimos jogos do Flamengo, que não jogou aquilo, né, de repente ainda o que a torcida espera, mas foi 2 grandes jogos do Flamengo. Foi contra o Santos, que venceu por 2-0, que abriu uma vantagem boa, apesar que lá, mais 2-0, e esse último jogo aí, né? Aí nega ali já esqueceu, o técnico esqueceu, né? Agora, o que a gente vê, agora se ganhar o Vasco no sábado, aí meu filho, esse ano está garantido. Esse ano ele está garantido. Agora, não, se, por isso a gente está falando se, porque o Vasco, Não, o a gente Flamengo- sabe que é barreira pro Flamengo, mas o porque Flamengo é para favorito. jogar contra o Flamengo, que nem o Vasco antes joga, da meu gente- Deus do céu. Antes da gente Então a gente sabe disso. analisar esse A clássico gente que sabe vai, disso. que vai acontecer, tem os gols aí do Vasco, do fim de semana, o Vasco que vencia o jogo
por 1-0. Aliás, né? todo mundo joga muito contra o Flamengo, não? Acabou tomando a virada, né? E depois conseguiu, né, um empate. Seria isso a primeira vitória fora de A casa, mas torcida ainda não criticando conseguiu, demais, né? o seu treinador, Jander. Mas de qualquer forma foi o Criticando primeiro ponto fora de casa, né? O Milton Mendes, que retranca, que recua a equipe muito. Rapaz, mas é difícil, né? cara. Olha o que o cara tem na mão, rapaz. Não, mas é difícil. ô Josias, Não é igual do Flamengo. Josias, tem. o Vasco estava ganhando o jogo, não tem necessidade de recuar, o time do jeito que recuou. Rapaz, o homem tá com lá, homem. Agora voltou esse centroavante aí, magrinho, já fez gol. Rapaz, eu gosto desse técnico do Vasco. Qual o centroavante magrinho? O esse que voltou magrinho aí, fez o gol. Balotales. Não, não é isso tudo, não. Esse gol aí, esse gol que a gente está vendo agora, isso foi uma coisa ridícula. Eu acho que você já. Eu acho. Sete cabeceadas na bola, até a bola entrar no Eu gol acho, de que cabeça. eu acho que o Flamengo no momento tem que pensar. Uma defesa desentrosada. A defesa do Vasco era Luan e Rodrigo, Pelo né? amor de Deus, o Depois goleiro veio o também Rafael foi Marques. plantado dentro do gol Diego, também, não saiu pra decidir uma eu bola. acho que o Flamengo no momento agora. Josias, o Flamengo já acabou, não sei se você percebeu. Não. Pra mim não A gente acaba nunca. passou pro Vasco. Não acaba não, Estamos José. conversando sobre o Vasco Então, agora, Josias. Josias, eu sei que o Se assunto puder, é chato, mas vamos falar um pouquinho do Se Vasco. puder ressaltar o espaço do Mas Vasco. o Vasco hoje está por baixo. Mas então o Flamengo hoje, só para matar aqui, o Flamengo hoje eu acho que ele tem. Mas você não deixa, você quer passar por, mas não deixa eu concluir, eu tenho que voltar. Não fica ruim. Conclui, Josias. O Vasco, o Flamengo hoje, ele tem que pensar, ele tem que esquecer agora um O pouquinho Vasco ou o técnico. Flamengo? Não, eu tenho que falar, depois você vai. O Flamengo hoje, ele Tá tem que. difícil. Tá difícil. O Flamengo, só para concluir, Jânio, só para concluir. Conclua, filho. O Flamengo hoje ele tem que esquecer um pouquinho o técnico, a não ser esse jogo de sábado. Perder pro Vasco aí complica. Ele tem que pensar sério, rápido, num bom goleiro, rápido, rapidamente, num Se bom ele goleiro. perder pro Vasco dentro de São Januário, ele não vai ser demitido por causa disso, não. Não vai, vai não ser vai, não. demitido. Não Agora- vai porque ele tá fazendo bons jogos. O Mas Flamengo, aqui. Agora é Mas uma você aprovação, é uma o aprovação Flamengo- do Flamengo se o Flamengo vencer o jogo dentro de com São certeza. Januário, com aquela Com pressão certeza. da torcida. E o Flamengo o é negócio vai favorito. ficar bom pro Flamengo, né? O Flamengo- ele tá garantido. O Flamengo é favorito contra o Vasco. O Flamengo é favorito contra qualquer clube no Brasil hoje. Mas quem é o próximo jogo do Flamengo? Eu discordo, Nós temos que Janine. falar então do Flamengo e Janine, do Vasco. O Flamengo ainda pega pelo eu não vejo o Flamengo como Quem? favorito, Não, não. Clássico não tem favorito, não. Que favorito nada. O Vasco contra o Flamengo joga muito. No papel é, mas O Vasco vai entrar desfalcado. se eu for dar um palpite, eu acho até que o Flamengo ganha o Três jogo. jogadores importantes. Mas favorito não é. O Vasco pede o Jean, Vasco é o sexto mas bota outro colocado moleque na lá, competição. joga pede o o Jean, que é o motor do O cara time. quer aparecer de estádio O lotado. Vasco pede o Douglas, que é um dos principais jogadores do Vasco. Tá. Douglas, E realmente. perde o zagueiro que já tá que não entrosou ainda, que é o Breno, que vai parar por 21 dias devido à lesão. Provavelmente entra a torcida vascaína, senta para não cair. Entra o Jomar. Mas chega lá, Então, joga contra o Flamengo, esse fica cara difícil. joga. Rapaz, O Flamengo Rapaz, mas aí é eu tenho uma favorito. não. O Jomar não costuma jogar não. Olha, não. nós vem contra o vamos. Flamengo? Ó, Então vocês estão lascados. o torcedor do Vasco Então vai vocês estão lascados. torcer, é óbvio que não vai dar o braço a torcer. Agora eu tô aqui para analisar, não tem como dizer que o Flamengo não é favorito. O Flamengo hoje, para mim, é favorito a ser campeão brasileiro. Você marcar mesmo hoje. com o Corinthians 7 pontos na frente do segundo. Você marcar Everton Ribeiro, Guerreiro. E como é que tá? Diego, Endo, Como é que tá realmente complicado. o Eurico nessa história? Ele ainda não falou nada sobre esse jogo ainda não se manifestou ainda. Ou tá quietinho Só você porque procurar aí, tá porque o negócio Não, vai ele, ser estreito. o que ele falou quando o Luiz Fabiano veio é que ele era caçador de urubu, né? Chegou a quebrar um copo. Não, O Flamengo deixou o rapaz desnorteado. Não fala de Eurico, gente, pelo amor de Deus. A Eurico confiança é tão grande que ele é Eurico caçador de urubu. O Eurico é show de bola, não fala do Eurico. Não, falando. O homem quebra o troço falando Uma tudo. coisa que a gente tá Hein, Glorinha? Glorinha, P. Não pode. Uma coisa que a gente, Abraço, que Glória. a gente está analisando aqui sobre o Eurico Miranda é o seguinte: a gente tem que bater palma pro Eurico Miranda no seguinte. Peitou Acabou até meu e o tom, quebrou jogo também. vai ser em São Januário. Diretoria O da Vasco está jogando em São Difícil. Januário os seus clássicos. diretoria da TV vai ter que estudar aí uma punição pro comentarista, porque ele tá, né? A mesa é pequena. Rapaz, A mesa é pequena. se o Flamengo perder, você já pode chamar. Netinho já está confirmado? Lembramos Netinho, aqui agora, sabe de Luiz quem? Felipe, É? ô, Ô, Diego, pra mim. Lembramos aqui, sabe de quem agora?
nosso amigo que eu falei no início do programa, nós estamos torcendo para ele voltar rápido, o Edson, né? Se ele vê... Rapaz, mas vocês estão fazendo uma polêmica. O copo é transparente, ninguém nem viu cair, Eu tô rapaz. doido pro Flamengo. Nem viu aqui, ninguém nem viu. Já Eu nem tô doido eu, pra gente ganhar um campeonato. Eu não sei o em que cima de vocês, aconteceu nem hoje no fala daquele programa. foguete lá. E outra coisa, Eu o não- jogo não começou, hein? Eu não sei se é o pré-clássico, eu não sei se é a minha presença, mas o Janinho hoje tá meio alterado. Ele tá alterado, ele já Tá. chegou meio nervoso. Já Vou falar mal chegou. do É o Olímpio, seguinte, pô. ó. Diversos momentos do programa, ele deu as coordenadas. Inclusive, se fosse um jogador, ele ia levar um amarelo antes do jogo. Antes, Pelo contrário. Mas eu ele é tô bom. aqui- Esperamos um Vasco mais tranquilo domingo. Eu estou aqui Mas ele é falando bom. que o Flamengo é favorito. Ele é bom. E isso é óbvio que é. Então, não tem polêmica aqui. O Flamengo é favorito. O Vasco pode ganhar um jogo? Tem totais condições de ganhar. Mas o Flamengo é favorito. O Flamengo tem um time muito mas melhor. realmente, O mas Corinthians, o Flamengo já entrou o Corinthians várias que não vezes, tinha um o Vasco time não vai. muito melhor, isso é Mas outra coisa. olha só. Ele tá falando Claro. favoritismo. Ele tá dizendo que vai ganhar o jogo. Isso aí, o Flamengo e Vasco, a se o parada Vasco é ganhar dura. esse jogo, o Vasco cola ali no Cola, não. Flamengo. É dura, parada E, Alexandre, dura. no início do Parada programa a gente duríssima. falou sobre surpresas. Surpresa do campeonato. O Corinthians está 7 pontos na frente. Eu acho que ninguém dava o Corinthians como Rapaz, eu nem vejo esse candidato a time. campeão Eu nem brasileiro. vejo esse time todo no Corinthians. É. Mas que nem eu falei, Então, pega o por Grêmio isso- e vai desfalcar. por isso que eu tô Era o falando. time que tinha como tirar ponto, ainda perde o pênalti lá no Por isso- final. por isso que eu Pega tô o Botafogo falando. e vai desfalcado. Quer dizer, o time, além de estar bom, tá dando tudo E certo. outra Igual o coisa, Flamengo a foi quantidade de pênalti a favor também. Né? campeão. Porra, tá dando tudo certo Mas, pro mas time. é o que eu tô falando. Por isso que eu digo, o Se Corinthians continuar é uma assim- surpresa. Assim como a gente vê surpresa na parte de baixo da tabela, com o Atlético Paranaense lá lutando contra o rebaixamento, que se não conseguir os objetivos na Libertadores, pode ser que não consiga se salvar. O próprio São Paulo também muito mal, apesar do São Paulo não ter time para estar lá em cima. Agora ninguém nunca imagina o São Paulo Mas não tem disputando. time pra estar lá embaixo também não. né? Exatamente. Ali, eu vejo um problema ali do jogador com o Rogério Ceni ali. Teve problema. Teve problema, o jogador Outra- não quer, o técnico não adianta. Você Outra- vai ver, o São Paulo agora melhora, começa a jogar melhor. Outra surpresa que a gente analisa, o Vasco, para a maioria das pessoas, é uma surpresa, porque as pessoas analisavam o Vasco como candidato seríssimo ao rebaixamento. Não que ainda não seja. E nós aqui no programa, no primeiro programa, eu e o Josias discordamos. Nós não achamos isso. Não, eu acho que Então, pelo mas- que o técnico está fazendo, eu estou falando. E o elenco do Vasco também não é. O Vasco tinha um problema antes, que a gente comentou aqui no primeiro programa, da idade avançada do time. O time era um time que cansava muito. Botou a garotada nova que. E aliou esse técnico Milton que está sendo aí vaiado, criticado, ele conseguiu aliar juventude com experiência. O que ele não conseguiu ainda é entrosar esse miolo de zaga. Breno muito tempo parado, Muito difícil. Paulão vindo mal, mas são dois bons jogadores, tá? E olha São só, dois bons jogadores, tanto o Breno quanto o Paulão. Particularmente, Diego, a gente, o torcedor vascaíno tem um grupo das bases que a gente se comunica, e eu sou contra quando fala mal do Milton Mendes, porque ele deu uma estrutura tática pro Vasco. Também Que o acho. Vasco não tinha. O Vasco hoje tem uma forma de jogar. E ele tira leite de pedra quando ele bota o Gilberto com o Pikachu ali, criando uma jogada pela direita. Exato. Eu acho que ele tem, na hora das substituições dele, principalmente fora de casa, ele tem errado muito. Acho que o problema do Vasco. Mas não tem. Mas também não tem tantas opções Exato. assim. Mas não tem técnico também que possa chegar no Vasco Não. hoje. E, como eu estou falando, Com a aquele surpresa, grupo, não. a surpresa do Vasco ter ficado na primeira rodada em último colocado, após perder para o Palmeiras, ficou em último colocado, e depois o Vasco só foi subindo no campeonato, e nós estamos na 11ª rodada, né, mais de um quarto do campeonato disputado, e o Vasco figurando aonde o Eurico falou, nas cabeças do campeonato, sexto colocado, hoje estaria na Libertadores. Não sei se tem fôlego para manter até o final do campeonato, mas hoje é uma surpresa. Com certeza. Certo. O Flamengo vem de vitória, o Vasco vem de empate. Vamos ver o que vai restar para esse clássico aí no final de semana, né? Para você que está nos acompanhando, nós estamos ao vivo pela TV Friburgo, pela TV Duas Barras no canal 3, e só para registrar também, o programa nosso é reprisado aí ao longo da semana até a gente gravar o próximo programa, a próxima rodada. Agora nós vamos aos palpites, né, para saber, porque até hoje ninguém acertou palpite aqui, né? A galera não está muito legal nos palpites, mas para esse clássico, que é um clássico aí que a gente espera que não envolva polêmicas de arbitragem. Vamos ouvir aí o nosso amigo Josias com... Eu, antes de dar só uma última pergunta, quero fazer pro Jânio aqui, pro Jânio.
Se o Flamengo ganha esse jogo, o técnico continua do Vasco? O que você acha? Continua. Continua? Bom, o jogo eu acho 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Dentro da... Eu acho porque o Vasco joga muito contra o Flamengo. Agora tem que a bola rolar pra ver se esse cara aí... Não, mas peraí. Isso é menosprezo, O Vasco joga muito. Agora eu não entendi. O Vasco joga muito, por isso você acha que ele perde de 2-1. Porque se jogasse Cara, o que ele joga normalmente é no 5. Por que eu falei 2-1? Porque geralmente, se você perguntar isso pra maioria do flamenguista, vai falar 3-0, 4-0, pelo que o Flamengo vem, pelo time que o Flamengo tem. Não, mas acho. Quem viu os últimos 2 jogos do Flamengo, olha o gol que esse cara fez ali. Então o nego vai achar. Mas não é bem assim. Eu acho que 2-1 tá dentro dos caras. O Vasco jogando bem, perde 2-1. Não dei lá, não falei nada exagerado. Exatamente. Entendeu? Acho que agora eu poderia que 3-0, 2-0 pro Flamengo. Opinião a gente respeita. Poderia falar 3-0 Flamengo, 2-0 Flamengo. Pediram a minha opinião, esquecendo torcida e tal. Eu acho que um jogo difícil, que o Vasco cresce muito contra o Flamengo. E ainda te digo outro, posso falar a verdade? Posso falar com sinceridade? Sem coração? Que esse negócio de coração é complicado. Se for 2-1 pro Vasco, pelo time que o Flamengo tem, o jeito que o Vasco tá indo aí pra campo, desfalcado, eu acho que tá um bom resultado do Vasco. Tá certo. Perder de 2-1. Janinho, A minha opinião. Seu palpite pra esse jogo aí de sábado, né? O jogo é sábado, né? Sábado às 18 horas. Pode ser que ganhe também o Vasco. Eu vou mais ou menos no raciocínio do Josias. Como eu disse, o Flamengo é favorito. Como eu disse, o Flamengo é favorito. 3-1 Vasco. Aí eu acho. Aí pode ser que dê 4-5. Eu acho que aí você foi fora. Falou. Minha opinião. Eu fiquei meio confuso, Jânio. Me orienta aqui. Pode ser que eu chegue aqui com sua mão. Eu vou querer entender aqui. Eu vou pegar os 3-1 do Janin, vou esquecer o Flamengo é favorito e vou pegar a frase do Josias que o Vasco joga muito contra o Flamengo e encaixar no placar do Janin, que aí fica assim, 3-1 porque o Vasco joga muito contra o Flamengo. Isso porque o Josias falou, 2-1 Flamengo, o Vasco joga muito contra o Flamengo. E falou que é favorito, né? O Flamengo é favorito. Eu vou te falar o que eu acho. Você não acha 2-1 pro Vasco seria tão bom resultado? O Vasco tá desfalcado dos 2 melhores jogadores. Buzica, tem Vascaíno principalmente o cabeça de área. Não podemos humilhar tanto. Como é que é o... Douglas. Encarar o time do Flamengo. Eu vou te falar aqui, qualquer time encarar sem um Douglas, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco. Tem uma coisa. O Flamengo é favorito, o Flamengo tem o melhor time, só que vão ter 19 mil torcedores empurrando o Vasco. Mas 3-1 isso faz diferença. Será que dá 3-1? Não, isso aí é um palpite, você falou. Eu vou falar aqui. Eu errei todos até agora, se eu errar mais esse... E eu já vou acertar. Se não vai de palpite, tem que ser levado mais a sério aqui. Eu vou acertar de cabeça. Flamengo é favorito. Vê se esse aqui é coerente, Jânio. Vão ter 19 mil pessoas, Flamengo é favorito e 19 mil vão ficar em silêncio. 2-0 Flamengo. Caramba, olha. Esses palpites de hoje. Com todo respeito ao Janinho. Olha só, os 3 resultados que foram falados aqui... O programa está acabando, eu acho que... Eu não falei isso, cara, que Vascaíno. Pode acabar o sofrimento. Hoje o Janinho já quebrou copo, já se alterou. Tem que ficar atento que sai perdendo. Mas... E vou dizer uma coisa, se esse resultado não for adverso, se acontecer o caso que o Flamengo é favorito e perder de 3-1, não me convide para terça-feira que vem, que eu não quero vir com o Janin. Aí se ganhar de... Se perder, você quer que eu esteja aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Se você ganhar de 4-0, você quer que eu esteja aqui. Se não ganhar, você não vai vir, não. Vamos fazer o seguinte, então. Fazer o seguinte pro próximo... Nós somos tranquilos, né? Próximo programa. Se o Flamengo ganhar, o Josias está autorizado pela produção do programa a vir com a camisa do Mengão pra cá e mandar o seu abraço pra... Tá bom? E vice-versa. Aí o pessoal vai descobrir qual time que eu tô. Não pode? Não pode. Tem que mandar um suspense. Aqui é meu. Você não é meu? Eu falei que o Flamengo é favorito. Eu sou meu. E vice-versa. Tá?
se o Vasco ganhar. Não, mas se você botar ele, então faz o contrário. Se o Flamengo ganhar, ele vem com a camisa do Flamengo. Não, Seria uma boa. Isso seria. Isso aí. Aqui, a câmera. Não tá confiante no seu palpite. Ô Mário, fecha a câmera deles aqui. Fecha a câmera. Fecha a câmera deles Eu venho aqui. com a camisa do Vasco, se o Vasco ganhar aqui, eu venho na quarta, na terça. Isso aí. Se o Flamengo ganhar, você vem com a camisa do Flamengo. Vocês estão gravando Tá isso? sendo aqui, desafiado. Aperta aqui. O Buzica falou que vem com a camisa do Vasco se o Flamengo ganhar. Não. Fechado. Tá fechado. O Se o Flamengo vem. Se o Se o Vasco ganhar. Então, aí você vem com a camisa do Vasco. Isso, e você? Se o Vasco ganhar, se o Vasco perder, eu venho com a camisa do Vasco. Não, do Flamengo. Mas Que é isso? Não vai ter Então por que você botou 3x0? Gente. Então por que você botou 3x0? Não vamos fazer tanta pressão no Janinho assim, gente. Por que você botou 3x0? Buzica, sabe por quê? 3x1, Buzica. Ai, Fê, o Flamengo faz um? Faz eu um. não vou fazer isso com você. Quem vai botar o Guerreiro no Não, porque nós cartola? fizemos uma aposta desse na Mas rádio espera aí, aí, mas eu e eu não- fui e o menino foi lá e botou a camisa do Flamengo. Mas eu não faço isso. Aquele menino. Tem alguma coisa demais colocar a camisa do Flamengo? Isso aí, meu filho. Camisa do Flamengo, eu só não posso falar no Olha, eu ar, quero vai aproveitar ter que dar aqui, eu quero aproveitar antes que a gente termine e deixar um forte certo. abraço. Como o Eurico diz, eu quero que o Flamengo morra. Eu quero deixar um forte Ih, abraço pra rapaz. torcida vascaína, Gilberto, aquele menino do Hertal ali, o açougueiro, como é que é o nome? pesado. Como é que é o nome do açougueiro ali, do Central ali, como é que é o nome dele? Fabrício, Pipico. meu grande Só amigo. tem você lá, Pipico. Fabrício, Não, tá. Pipico, Fernando. Então eu quero só dizer o seguinte, um Guto, abraço dono pra do vocês mercado. aí, independente de qualquer coisa, são meus amigos e tá Então, beleza. o Janinho correu da aposta. Correu da aposta. Arreguei. Hoje ele quebrou um copo, fez coisas que não era pra fazer no ar, E coisas que o pessoal do Face. falou que o Flamengo é favorito, mas o Vasco dá de 3x1. Isso se o Vasco joga mal. Algumas contradições, Isso né? é a nossa coerência, né, gente? E no final correu de uma aposta com o Buzica que ficou feio. Ficou feio, Ficou feio. Porque Esse não, ficou feio. Não. Rapaz, com o time que o Buzica Eu tem, com o tenho. time que o Flamengo tem, rapaz, eu apostava você com a aqui que era camisa campeão do Flamengo, brasileiro, rapaz. você com a camisa do Flamengo, você ia ficar parecido, sabe com quem? Com o Guerreiro, ia ficar Não, até bom pra você. Ia ficar um camarada. Josias ia parecer o Iago Pikachu. Ia ficar um camarada jeitoso. Com a camisa do Vasco. Maluco, rapaz. E eu, meu camisa, eu já sou feio sem a camisa do Vasco. O camisa do Vasco ia ficar terrível. Agora ele ia ficar jeitoso. Josias, você é o galã da nossa Ponte Não, da eu Serra. admito, O eu Mariozan, admito. acha Agora que ia ele ficar deve jeitoso. apostar, Mário? Não aposta. Mariozan também não tá confiante. Mas eu não tô te... Não, eu vou fazer uma aposta aqui. Ideia, aposta. Ó, eu aposto. Ô, Jander, na frente da Mariozan da TV Já Dois tô quase Bares, mudando a minha opinião, acho que eu vou botar 2x2 aí. como o Josias disse, Eu já tô. como o ligado Josias nesse disse, problema. Josias 2x2. disse, nós somos neutro aqui, mas como o Botafogo é o Rio na Libertadores, se o Botafogo for campeão da Libertadores, Aí eu venho com a camisa do Botafogo. Eu venho. Pode não, me cobrar. Não, Se o não. Botafogo vamos fazer Vamos diferente. acabar o programa. Pra ver o dinheiro, peraí, pra E se o audiência, Flamengo for o campeão brasileiro? Eu não venho. Maluco. nós Cadê a vamos, coerência? escuta só, Jander, vamos botar Só berletrinha. uma camisa do Botafogo aqui pra sortear entre os botafoguenses Aí, ó. que assistem o programa. Aí, E tá os vendo, Mário? botafoguenses vão ter muita chance, hein? Ó. De ser campeão. Ó, o Zé Liacho falou que vai mandar um do São Flamengo poucos também pra sortear. concorrentes, Aí. Olha lá, aproveita. Zé Liacho, a camisa do Flamengo aí, Tá cara. certo. Eu entendi porque o Netinho não veio hoje, hein? Porque ele já previa o destempero do Janinho Pra esse jogo. pré-clássico. É isso aí. Eu Obrigado, acho que gente. você tá ficando um Obrigado. pouquinho ofendido pela Aqui. questão da torcida, mas vamos deixar quieto. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. O programa hoje foi legal, nosso debate. Eu quero deixar o meu abraço especial aí para você, né, que está ligado com a gente, prestigiando a TV Duas Barras, a grade aí da nossa programação. Você que está acompanhando pela internet, galera do Facebook, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente volta, se Deus quiser, na sexta-feira com mais novidades do nosso programa Por Dentro do Jogo. Fiquem todos com Deus. Ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo. Um forte abraço. Tamo junto.
TV Duas Barras, a TV de quem ama esta cidade. www.tvfriburgo.com